Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa noite. Nessa noite eu venho trazer uma mensagem da palavra de Deus, da parte de Deus para a vida de cada um de nós nessa noite. Mas antes de começar eu peço que curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, nos ajudem a evangelizar, a espalhar e semear a palavra de Deus por esse mundo afora, para as pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus essa noite. Para encontrar aqueles corações aflitos, angustiados. Então, a primeira palavra se encontra no livro de João, de capítulo 3, de versículo 14, depois do 18. Diz assim, 1 João 3, 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Quando passamos, eu posso entender que quando nós passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos, é quando nós aceitamos a Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Porque Ele ensina a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, a gente tem que amar as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos irmãos em Cristo, amar as pessoas que não vemos, que não conhecemos, né? Por quantas vezes a gente passa por um morador de rua e muitas vezes até desviamos, em vez de passarmos e dizer pelo menos uma palavra: Jesus te ama. Aliás, são duas palavras, né? Mas não, a gente corta caminho, a gente desvia. Será que é isso que Deus quer de nós que servimos a Deus? Que conhecemos a palavra de Deus? A segunda palavra se encontra em 1 João 3, mas de versículo 18. Meus filhos, não amemos de palavra, nem línguas, mas por obras e em verdade. A palavra, ela fala por si só. Como podemos amar, né, se não ajudamos o nosso próximo, se não oramos para o nosso próximo? O exemplo que eu acabei de citar agora, a gente passa por um morador de ruas, né? E nem ligamos, nem olhamos, nem vimos se tem blusa, se foi alimentado, se não foi. Deus, ele vai nos conhecer pelas obras da nossa mão, por quem nós somos, pelo que fazemos. Ajudar ao nosso próximo é amar ao nosso próximo. O que adianta eu saber que tem uma família necessitada, precisando de ajuda, e eu apenas chegar e não fazer a minha parte, sendo que eu posso ajudar, sendo que eu posso estender a mão. Muitas vezes as pessoas não precisam de ajuda financeiramente. Muitas vezes ela quer apenas uma palavra amiga. Alguém que dê esperança, fala: Jesus te ama. Tenha fé, persevere, lute. Esse obstáculo vai passar. Essa luta vai terminar. E no final a sua vitória também chegará. Mas fazemos isso? Será que nós falamos isso, mesmo sabendo quando a pessoa precisa? Essa é a primeira palavra que Deus me deu para me transmitir a vocês. Mas tenho mais uma outra palavra. Que se encontra no livro de Salmos, de número 46, de versículo 10. Esse salmo, ele fala comigo, né, em ato de fé, de acreditar. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de promessas, é um ensino para a gente, é um guia da nossa vida.
Olha o que Deus diz nessa noite. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Então por que se exalta-se? Porque fica preocupado? Se Deus está falando, aquietai-vos, que eu sou Deus. Muitas vezes nós ouvimos a palavra e não guardamos em nosso coração, porque nós somos seres humanos. Né? Muitas vezes nos encontramos em situações onde não vemos saídas. Às vezes procuramos a nossa própria saída. Mas aqui está, na palavra de Deus, um livro de promessa para a nossa vida. Se seguirmos, olha o tanto de promessa que Deus tem para a gente. Olha o que diz em Jeremias 33, versículo 3. Cadê? Clame a mim e responder-te-ei, e anunciarei-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Isso não é? Olha a promessa que Deus faz para a gente nessa noite. Para a gente clamar, acreditar nele. Para a gente buscar a ele. Então nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos confiar em Deus. Nós temos que descansar o nosso coração, nossa mente em Jesus. Que Ele conhece o meu coração, a minha mente. Ele sabe do que eu necessito, Ele sabe do que eu preciso e Ele sabe também o que eu quero. Mas nem sempre o que eu quero é o que Deus quer, é o que Deus tem para minha vida. Então vamos aquietar os nossos corações. Neste momento de atribulação, vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Muitas vezes nós damos passos maiores do que conseguimos. Experimenta você, dá um passo maior do que a sua perna. O que vai acontecer? Você vai escorregar e vai cair. Mas se caminhar num passo normal, num ritmo normal, você vai longe até. E é o que Deus quer. Vamos confiar em Deus. Não é porque estamos passando por dificuldades, não é que estamos doentes, não é que estamos na situação que a gente se encontra, que devemos apressar o nosso passo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é fé, isso é acreditar. O maior fundamento da fé é naquilo que a gente não pode ver, mas sabe que existe. Nós não podemos ver a Deus, mas sabemos que Ele existe. Sabe por quê? Porque Deus me criou, te criou. Olha ao seu redor, a natureza, os animais, o homem. Vamos acreditar em Deus, vamos confiar em Deus, porque Deus, Ele pode mudar a nossa vida e a nossa situação. Em Jeremias 33, 3 diz, né? Clame a mim que eu te responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus está fazendo uma promessa para você nessa noite. Deus prometeu ouvir a tua oração, Deus prometeu ouvir a tua palavra. E automaticamente, quando Ele fez uma promessa, Ele não é homem para voltar atrás no que Ele diz. Então, clame a Deus, que Deus vai preparar algo especial para você. Se for financeiramente, Deus vai usar uma pessoa para abençoar você através daquela pessoa. Se é no trabalho, se é na saúde, não importa qual a situação, Deus quer que a gente clame a Ele, que a gente busque a Ele, somente Ele. Porque se estamos aqui até o dia de hoje de pé, é porque Deus nos manteve de pé. É porque Deus está conosco.
E muitas vezes, em vez de nós que conhecemos a palavra, né? E sabemos que nós temos que buscar e clamar a Ele. Quando nós tomamos a rédea da nossa vida pelas nossas mãos, a gente automaticamente deixa de acreditar nas promessas que Deus tem para nossa vida. Sabe por quê? Porque quando colocamos as nossas mãos humanas, carnal, nós tiramos a mão de Deus daquilo. Do que me adianta eu dobrar meu joelho e falar: Senhor, eu quero um trabalho, Senhor, eu quero uma saúde, Senhor, eu quero o que for que no momento eu esteja precisando. E fala: está em tuas mãos, ó Pai. Mas daqui a pouco eu já me aflijo, daqui a pouco já vem a angústia, vem o nervosismo, vem os maus pensamentos, os maus sentimentos, e muitas vezes nós mesmos nos amaldiçoamos com as nossas palavras, por falta de sabedoria. A palavra de Deus diz, né? Deus fala: errais, pois não examinais as Escrituras. Muitas vezes nós cometemos erros em nossas vidas, porque não lemos a palavra de Deus, não estudamos o ensinamento que Deus nos deixou. Agradeço a todos nessa noite, que essa palavra possa entrar no coração de cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra. Eu peço que compartilhem, porque da mesma forma que nós necessitamos de ouvir a palavra, existem pessoas também que necessitam de ouvir a palavra nessa noite. Então eu peço que compartilhem, curtam, sabe? Eu tiro por mim. Quantas vezes eu recebi a palavra e eu não passava adiante. Mas quando eu recebia piadas, coisas mundanas, eu enviava para os meus amigos. Graças a Deus, hoje, eu nem recebo mais coisas mundanas. Eu prefiro passar a palavra de Deus adiante. Pois assim como um dia eu ouvi a palavra de Deus e mudou a minha vida, também pode mudar a sua vida e a vida de quem ouvia a palavra de Deus. Ide e todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura viva. Vou fazer uma breve oração e conto com a ajuda e a colaboração de todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu peço a Ti, Senhor Jesus, que visita, Pai, os corações dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor Jesus, a Tua palavra, Pai. Acalma o coração, Senhor, dessas pessoas, Senhor Jesus, coração aflito, Pai. Ansiedade, Senhor Jesus. Acalma, Pai, a aflição, Senhor Jesus, na vida dessas pessoas. Visita cada uma delas nessa noite. E que o Senhor possa derramar, Senhor Jesus, a tua unção, Senhor, sobre o lar e família, trabalho, meu Pai, sobre a saúde de cada um deles. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu entrego essas pessoas que estão ouvindo essa oração, a minha vida e a vida da minha família em tuas mãos. Amém. E glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Não se esqueçam, tenha fé, acredita.